coração tua palavra para não te ofender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tua fala permanece para sempre, é eterna como o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Minha boca sempre cante tua palavra, pois são justos teus preceitos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Simão figura em 10º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha dominativo de Zelotes. E Judas, que é Judas Tadeu, o seu nome, o sobrenome Tadeu. É o apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestava a seus discípulos e não ao mundo, como está lá no Evangelho segundo João. Essa pergunta de São Judas Tadeu ao nosso Senhor Jesus Cristo, naquela quinta-feira santa. Assim, por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo? É a pergunta de São Judas Tadeu ao nosso Senhor Jesus Cristo. E encontramos várias paróquias, vários santuários pelo mundo afora dedicada a São Judas Tadeu. Peçamos a São Judas Tadeu que ele interceda junto à Imaculada por todas as causas impossíveis, por todo o nosso caminhar. Que todos nós somos batizados e enviados, que a exemplo dos santos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus. Do comentário sobre o Evangelho de João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecesse e iluminassem não apenas
o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, os homens e todos os habitantes da terra. É verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi enviado pelo Pai. Mostrou assim, ao mesmo tempo, a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado, como também parece-me sugerindo a meta da vida apostólica. Pois se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara. Como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a que fim o Pai enviara o Filho? Por isto, declarando em vários lugares a finalidade de sua missão, dizia: não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. E também: desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Resumindo assim, em poucas palavras, o objetivo do apostolado diz que foram enviados por ele, como ele o fora pelo Pai, e soubessem ter recebido a missão de chamar os pecadores à conversão, de curar os doentes de corpo e de espírito, de não procurar no ministério sua vontade, mas aquele por quem foram enviados, e de salvar o mundo por sua doutrina. Não será difícil saber quanto os santos apóstolos se esforçaram por bem realizar todas estas tarefas. Se leres os escritos dos santos apóstolos e de São Pedro. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele a quem se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Aí estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa,
no Evangelho desta festa dos Santos Apóstolos, São Judas Tadeu e São Simão, é o nosso Senhor Jesus Cristo chamando seus discípulos e escolhendo 12 dentre eles, concedendo o nome de apóstolos e enviando-os com poder e autoridade para curar todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas. Primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo se recolheu em oração. Passou a noite toda em recolhimento a Deus. E assim todos nós temos que ter o nosso recolhimento em Deus como Jesus. É viver o recolhimento. Como nós estamos vivendo o nosso recolhimento em Deus? Estamos rezando como Jesus? Saibamos viver o recolhimento em Deus, a viver o recolhimento, a viver a oração como Jesus. E assim Jesus passou a noite em oração, em recolhimento. E já ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, concedendo-lhes o nome de apóstolos. E desses 12 concedeu um nome a cada um deles. Primeiramente, Simão. Simão colocou o nome de Pedro. Pedro vem de pedra, não pedra de Pedro, como comenta Santo Agostinho. E depois André, o seu irmão, o irmão de Simão Pedro. E depois os 2 irmãos biológicos, Tiago e João, filho de Bartolomeu. Não, filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Como bem sabemos, João, o discípulo mais próximo do Senhor, que escreveu o Evangelho mostrando a divindade de Jesus, e as cartas católicas mostrando o amor infinito de Deus, e o Apocalipse, a revelação de Deus. E Filipe e Bartolomeu. Filipe, aquele que pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Bartolomeu, que Bartolomeu se chamava Natanael, daquele que vinha caminhando, e Jesus disse: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E depois Mateus, que se chamava Levi, aquele que Jesus viu sentado na coleteria de impostos e chamou: Segue-me. Imediatamente Levi deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo, e seu nome Mateus. E depois Tomé, aquele que duvidou, só acreditou vendo, e disse, a hora que viu o Senhor ressuscitado: Meu Senhor e meu Deus. Tomé proclamou a humanidade e a divindade de Jesus. A humanidade porque viu fisicamente, e a divindade porque acreditou. E Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota, Simão, o que nós estamos celebrando hoje. E Judas, filho de Tiago, que é Judas Tadeu, aquele que disse: Senhor, por que manifesta a nós e não ao mundo? E por fim, Judas o Iscariotes, aquele que foi o traidor, que era apegado às coisas físicas e não buscava verdadeiramente a Deus, era apegado somente às coisas físicas e não tinha fé. Ele foi o 12º, e depois traiu o Senhor e desesperou da misericórdia de Deus. Como comenta São Bento na regra, nos instrumentos das boas obras,
nunca desesperar da misericórdia de Deus. E aí o Senhor escolheu os 12 e estavam muitos dos seus discípulos. E o Senhor escolheu os 12, concedendo poder e autoridade aos 12, e saíram anunciando a boa nova do reino de Deus, e muita gente daquela região vinham até Jesus. E vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Que coisas grandiosas estavam acontecendo. Coisas grandiosas estavam acontecendo. É o poder de Deus agindo. Todas as pessoas eram curadas. E as pessoas que estavam sofrendo por espíritos maus também eram curadas. E toda a multidão procurava tocar em Jesus. Uma força saía dele. É o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. E hoje Jesus nos chama e nos envia. E assim todos nós temos que orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oremos pela cura física, pela cura espiritual de toda a gente. Que toda a gente tenha fé, tenhamos fé, tomemos posse, estejamos de esperança em esperança, que coisas grandiosas estão acontecendo. Oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura física, pela cura interior de todos os seres humanos, e que todos os seres humanos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus e vejam novas todas as coisas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, faça a alma de toda a gente bela aos olhos de Deus e que na vossa proteção toda a gente estejam chegando sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Rainha de Misericórdia, meu belo amor, dulcíssima esperança, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor.
que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai apenas ser